Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saca Só a História. Durante muito tempo, a coroa portuguesa sonhou em transformar o Brasil em uma espécie de Eldorado tropical. Desde a chegada das primeiras caravelas em 1500, o desejo oculto por metais preciosos guiava as decisões da metrópole, mesmo quando a realidade não entregava o que o imaginário europeu projetava. O litoral brasileiro, de início, parecia uma decepção. Nenhuma montanha reluzente, nenhum rio com pepitas de ouro, como se esperava. Foi só no final do século XVII que tudo mudou. Com a descoberta de grandes jazidas nas regiões do atual estado de Minas Gerais, a colônia entrou num novo ciclo histórico. Um ciclo marcado por promessas de riquezas e mobilidade social, mas também por violência, escravidão e o fortalecimento de uma máquina de exploração colonial que sugava tudo, inclusive as vidas. Hoje, vamos entender como o ciclo do ouro moldou o Brasil. Vamos falar das minas e dos mineradores, dos lucros, das perdas, da arte e da morte. Porque o brilho do ouro iluminou o caminho de poucos, enquanto obscureceu a dignidade de muitos. Então, se prepara e saca só a história. Desde o início da colonização, a coroa portuguesa perseguia um objetivo claro: encontrar metais preciosos nas terras recém-descobertas. Essa obsessão não era exclusividade lusa, fazia parte da mentalidade mercantilista que dominava a Europa nos séculos XVI e XVII. Era a lógica da pilhagem, da acumulação, do saque. O ouro e a prata não eram apenas metais, eram símbolos de poder, ferramentas de dominação e instrumentos de guerra comercial entre os impérios europeus. No Brasil, essa busca inicial não teve sucesso. As primeiras expedições ao interior, as chamadas entradas, promovidas oficialmente pela coroa portuguesa, não renderam resultados significativos. Foi então que os bandeirantes paulistas, aventureiros, comerciantes e mercenários baseados na região de São Paulo, assumiram esse papel, movidos tanto pela cobiça quanto pela necessidade de ampliar os seus domínios. Os bandeirantes exploraram os sertões a partir de finais do século XVI, capturando indígenas, mapeando os rios e penetrando o território. Eles não seguiam ordens do rei, estavam a serviço dos próprios interesses, mas acabaram descobrindo algo que mudaria tudo. No final do século XVII, os primeiros indícios de ouro foram encontrados na região central do Brasil, nas margens de rios barrentos e acastanhados. A notícia se espalhou como pólvora. O que se seguiu foi uma verdadeira corrida do ouro. Milhares de pessoas migraram para a região que futuramente seria chamada de Minas Gerais. Era o nascimento de um novo eixo econômico e político na colônia, e o fim da hegemonia do ciclo do açúcar no Nordeste. Mas a coroa portuguesa não deixaria essa nova fonte de riqueza escapar de suas mãos. Quase que imediatamente, após as primeiras descobertas, a metrópole criou regras rígidas para fiscalizar e tributar o ouro. A mais famosa delas era o quinto, ou seja, 20% de toda a produção deveria ser enviada diretamente ao rei. Para garantir esse controle, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era derretido, selado com o selo real e transformado em barras. Circular o ouro em pó passou a ser crime. O objetivo era impedir o contrabando e maximizar os lucros da metrópole. O ouro do Brasil, portanto, não era brasileiro, era português desde o momento em que era arrancado da terra. Com o ouro, o Brasil colonial mudou profundamente. A atividade mineradora exigia não só mão de obra intensiva, mas também estrutura urbana.
mercado interno, transportes e abastecimento. Cidades nasceram praticamente da noite para o dia. Vila Rica, a atual Ouro Preto, se tornou o epicentro da mineração, um verdadeiro centro urbano pulsante, onde a opulência das igrejas e sobrados contrastava com a miséria das vielas e dos garimpos. Milhares de pessoas migraram para a região, vinham de todas as partes da colônia, mas também de Portugal e até de outras regiões da Europa. Sonhavam com riqueza rápida, mas encontravam uma realidade muito mais cruel. Os que não tinham posses acabavam como carregadores, vendedores ambulantes ou, no pior dos casos, trabalhadores forçados. A maioria dos mineradores era composta por pessoas escravizadas, africanos traficados em massa para alimentar o apetite da mineração. A escravidão no ciclo do ouro foi particularmente brutal. Diferente do trabalho nas lavouras, que apesar de extrema violência, seguia uma rotina agrícola, o trabalho nas minas era imprevisível e mortal. Homens e mulheres africanos eram obrigados a entrar em túneis estreitos, muitas vezes sem oxigênio, expostos a desabamentos, doenças tropicais e punições físicas. Crianças também eram exploradas, usadas para carregar baldes, peneirar o cascalho dos rios e procurar pepitas com suas pequenas mãos. E enquanto isso, uma nova elite surgia. Comerciantes, padres, funcionários da coroa e donos de minas enriqueciam com ouro. E como toda elite, essa também construiu uma simbologia de poder. Igrejas suntuosas, altares folheados a ouro, festas religiosas caríssimas e um estilo de vida ostentador. A arte barroca floresceu. Surgiram nomes como Aleijadinho e Mestre Ataíde, que deixaram um legado estético imenso, mas também carregado de contradições. A arte era negra, indígena e mestiça, mas os louros iam para os brancos endinheirados. A Igreja Católica, claro, não ficou de fora. Lucrou com o dízimo do ouro e fortaleceu seu domínio espiritual e político sobre a população. Ao mesmo tempo, permitia que irmandades de negros e pardos organizassem suas próprias celebrações religiosas. Era uma forma de controle social, mas também de resistência e afirmação cultural dessas populações. A riqueza do ciclo do ouro, no fim das contas, criou uma sociedade ainda mais desigual, mais estratificada e mais profundamente colonial. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, onde há riqueza, há disputa. E o ciclo do ouro não foi exceção. Os conflitos começaram cedo, e o mais emblemático deles foi a Guerra dos Emboabas, entre 1708 e 1709. De um lado, os paulistas, que se consideravam donos legítimos das minas, por terem desbravado a região. Do outro, os forasteiros, chamados pejorativamente de emboabas. Muitos deles vindos da Bahia, do Rio de Janeiro e de Portugal. Essa disputa se transformou em guerra civil. Mortes, pilhagens, massacres. No fim, os emboabas venceram. Os paulistas foram expulsos das minas e a coroa portuguesa decidiu intervir diretamente na administração da região. O resultado foi a separação da capitania de São Paulo e Minas, uma forma de dividir para controlar. Mas os conflitos não pararam por aí. Com o tempo, o descontentamento com os altos tributos, a fiscalização opressora e a corrupção dos funcionários reais foi crescendo. Em 1720, a população de Vila Rica protagonizou uma rebelião liderada por Felipe dos Santos. O estopim foi a criação obrigatória das casas de fundição, que representavam mais uma interferência direta da coroa. A revolta foi duramente reprimida. Felipe foi preso, executado e esquartejado em praça pública. Seu corpo, como o ouro, virou um instrumento de exemplo e de medo. Décadas depois, em 1789, com o declínio da mineração e a pressão crescente das cobranças de impostos atrasados, a famigerada derrama surgiu o movimento mais conhecido do período, a Inconfidência Mineira.
Inspirados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, um grupo de intelectuais e militares planejavam romper com Portugal e criar uma república independente. O movimento fracassou antes de começar, traído por um delator. Tiradentes foi o único a pagar com a vida. Enforcado e esquartejado, teve sua cabeça exposta em praça pública. Essas resistências mostravam que por trás da promessa duradoura, o que havia era uma colônia sufocada, explorada até os ossos e cada vez mais consciente de sua condição. No fim do século XVIII, o ouro já não reluzia como antes. As jazidas mais fáceis de explorar estavam esgotadas. A tecnologia rudimentar usada nas minas impossibilitava o aproveitamento pleno dos veios subterrâneos. Os custos subiam, a produção caía, mas a coroa portuguesa continuava a cobrar como se nada tivesse mudado. Isso levou ao colapso. A derrama, que era a tentativa violenta de cobrar os quintos atrasados, se tornou símbolo da voracidade fiscal do império. A decadência do ouro provocou um reordenamento político-econômico. O foco da economia brasileira foi se deslocando para outras regiões e atividades, como, por exemplo, a produção de café no Sudeste. A elite mineradora, em parte, migrou seus capitais e escravizados para as novas fazendas. O ciclo do ouro acabou, mas as suas marcas ficaram. Entre os legados do período estão o crescimento das cidades do interior, o fortalecimento de uma elite local, a ampliação do tráfico negreiro e o nascimento de uma cultura urbana escravocrata, violenta e desigual. O ouro gerou infraestrutura, arte e memória, mas também reforçou a dependência externa, aprofundou as desigualdades raciais e sociais e deixou um modelo de exploração predatória que se repete até hoje, com o garimpo ilegal na Amazônia, com o extrativismo desenfreado, com a promessa de riqueza que nunca chega para quem realmente trabalha. O ciclo do ouro é passado, sim, mas é também o espelho do presente. Um lembrete de que a riqueza do Brasil sempre foi capturada aos poucos, enquanto os muitos seguem cavando, sonhando e morrendo. Então, você gostou desse vídeo? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, aproveite para estudar para o Enem, para os vestibulares e se inscreve no canal. Dá uma força para o canal Saca Só a História. Vamos fazê-lo crescer, chegar a mais estudantes, a mais pessoas, para que possam ter acesso a informações verdadeiras e não a fake news ou informações improvisadas sobre determinado assunto. Então curta o nosso canal e acompanhe os próximos lançamentos. Então, até a próxima!